estamos iniciando o programa Direito e Cidadania nessa semana tão especial, em homenagem ao Dia da Mulher. Claro que a gente escolheu um tema relacionado a esse assunto. Hoje a gente vai abordar sobre diversos aspectos, mas sobretudo em relação ao direito de família e à violência contra a mulher. Porque muitas vezes uma coisa está associada à outra. A gente vai falar sobre essas mudanças, nós vamos falar também sobre os tipos diferentes de relacionamento e como isso pode acabar virando um grande problema na vida das pessoas que se relacionam. E aí, o que diz a legislação, o que diz o direito a respeito disso? Hoje, infelizmente, a gente não está contando aqui com a presença valorosa do nosso querido Jurandir Porto, por um motivo de força maior, precisou fazer uma viagem, mas nós estamos aqui muito bem representados com a advogada Cláudia Paranaguá. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Cíntia, é um prazer estamos estar aqui. recebendo também o promotor de justiça, Francisco de Jesus. Oi, Que ele que é um pioneiro e também é um batalhador aí por essa causa, um batalhador importante por essa causa. Graças a ele nós temos muitos avanços e muitos programas e muitos projetos novos que visam combater a violência contra a mulher. E também estamos recebendo a advogada Ravena Castro, que é advogada criminalista. E a gente queria começar com a Cláudia, para fazer as honras da casa hoje, né, aqui no lugar do doutor Jurandir, para a gente falar um pouco sobre isso. Cláudia, hoje esses direitos, a mulher está muito amparada pelo direito, digamos assim? Sim, Cíntia, muito me honra estar aqui, sentado na cadeira do doutor Jurandir, esse jurista que a gente admira e que a gente aprende muito com ele. E tem muita responsabilidade para mim estar sentada nessa cadeira. Mas, assim, com relação ao direito das mulheres, depois da Constituição Federal de 88, os direitos são iguais entre homens e mulheres. Mas, assim, às vezes vem aquela letra fria da lei e você precisa realmente exercer o que está lá construído naqueles artigos. E ao longo desses anos, depois de 1988, as mulheres vão avançando realmente na concretização desses direitos. Muita gente, por exemplo, vou dar um exemplo da minha área, que é a guarda compartilhada. Muita gente achou que a guarda compartilhada era algo que poderia ser contra a mulher, mas muito pelo contrário. A guarda compartilhada, ele dividia responsabilidades para que essa mulher que estava atuando no mercado de trabalho pudesse também participar mais ativamente do mercado de trabalho e poder dividir responsabilidades, que era o que a gente buscava. Então, o que a gente vê é que o nosso direito, homens e mulheres são iguais perante a lei, os direitos estão regularizados. A gente, lógico que tem um ou outro, como por exemplo essa questão previdenciária, que pela reforma vai atingir frontalmente o direito da mulher, por conta de idades que agora vão querer ser igualadas a homem, isso está sendo questionado, vamos até ter uma marcha na próxima semana, enfim, mas em via de regra, essa mulher hoje tem os mesmos direitos que o homem. Precisa tão somente a gente modificar a forma como as pessoas encaram. Eu acho que o problema hoje é muito mais educativo, é muito mais de reconstrução do papel da mulher na sociedade dentro das famílias. E por conta desses direitos iguais e desse reconhecimento maior da mulher, há uma demanda hoje judicializada muito grande. O doutor Francisco Jesus que o diga, que ele está vindo, vai para uma audiência daqui a pouco, né? A gente até agradece a disponibilidade dele, de ter conseguido um tempinho para estar aqui conosco. E ele que está à frente dessa promotoria, que é aquela que mais tem evidência, não só pelo fato de que quando a violência contra a mulher acontece, parece que ela acontece de uma forma assim mais dilacerante do que os outros tipos. Não é querendo puxar a brasa para a sardinha, mas é que é hoje uma violência que está muito exposta e ela é exercida de uma forma assim muito cruel, porque ela envolve pessoas que um dia se amaram, ou se amam, ou tiveram alguma coisa unidas. E aí a gente não pode deixar de falar da Lei Maria da Penha, que é uma ferramenta importantíssima do direito em benefício da mulher contra essa violência, não é, doutor Francisco Jesus? Com certeza. Eu quero iniciar parabenizando a todas as mulheres do meu estado, por que não dizer do Brasil, em especial você, que é uma guerreira, a doutora Cláudia, a nossa amiga Maiara, não é isso? Ravena, desculpe. A Lei Maria da Penha é uma conquista, sim. Inicialmente se pensava que a Lei Maria da Penha era uma lei inconstitucional, que visava proteger a mulher em detrimento do homem. Desculpe. Mas com o passar do tempo, nós vimos que a Lei Maria da Penha busca, sobretudo, proteger a família, retirando do seio da família a violência. Os avanços com a Lei Maria da Penha são enormes. O que nós precisamos
levar a consciência a cada cidadão e a cada cidadã da importância do papel da mulher na sociedade. A maioria dos conflitos, a doutora Cláudia sabe disso, eles nascem exatamente da relação de família. Por exemplo, quando há separação, o homem não se conforma. E com isso ele passa a agredir a essa mulher, passa a violar seu direito. Quando se briga pela guarda dos filhos, ele passa a violar esse direito. E daí então é que veio a Lei Maria da Penha para proteger essas violações. O que é que o Ministério Público tem feito? Muitos pensam que aplicar a Lei Maria da Penha é só aplicar a nível criminal. E nós temos buscado, junto a todas as instituições, em especial ao Judiciário, levar a Lei Maria da Penha para as varas de família. Porque lá há o conflito. Não adianta você resolver aquela violência se aquela guarda ainda está em disputa. É necessário que os juízes de família tenham a sensibilidade de resolver aqueles conflitos. O divórcio, quando o divórcio muito se arrasta, fica aquela briga patrimonial gerando o conflito que gera, via de consequência, a violência no âmbito criminal. E nós do Ministério Público temos voltado a discutir com todo o Judiciário que a Lei Maria da Penha não se aplica somente no juizado da mulher, mas em todas as esferas do Judiciário em que ela tem esse seu direito violado. Nós temos buscado também, Cíntia, de forma pioneira, desenvolver vários trabalhos e vários projetos. Um exemplo é o projeto das escolas, onde nós vamos transformar as novas gerações, levando o conceito da igualdade de gênero aos alunos, onde os alunos são os verdadeiros protagonistas, onde eles desenvolvem trabalhos, redações, peças teatrais, paródia. Nós temos essa parceria com a Secretaria de Educação e é um projeto pioneiro e genuinamente piauiense. Nós temos o laboratório da Lei Maria da Penha, que estamos em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Esse laboratório, o ano passado, nós estivemos em 10 instituições de ensino, incluindo o interior do estado. O que é o laboratório? O laboratório é onde as instituições de ensino, como extensão, discutem, juntamente com o Ministério Público e acadêmicos e acadêmicas, o que é a Lei Maria da Penha, quais os avanços, o que se faz para melhorar. Depois, esses alunos visitam a rede de atendimento, incluindo o Ministério Público. E aí produzem um relatório. O olhar dos alunos, que é como se fosse um controle social. Vai uma delegacia especializada e vê... Ou seja, é muito além só do que prender os agressores. Porque quando se fala em Lei Maria da Penha, sempre na sequência já vem a pergunta, né? Os agressores estão presos? Tem impunidade? E isso é quase uma sequência quando se está discutindo esse assunto, né? E nós temos uma cultura de achar que a violência contra a mulher se resolve só na porta da delegacia. Isso é cultural. Às vezes a raiz dessa porque violência... volta, depois tem reincidência. Tem reincidência. A raiz dessa violência está na vara de família. A raiz dessa violência está na ausência de um emprego, renda, porque essa mulher não sobrevive, está no afeto, na relação psicológica com esse agressor. E aí, os alunos do laboratório produzem esse relatório que serve para o Ministério Público auxiliar e melhorar os serviços prestados na sociedade. Nós conseguimos criar a primeira Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres em São Raimundo Nonato, a primeira do Brasil, foram os alunos. Conseguimos criar o primeiro núcleo de gênero, também uma faculdade. Os alunos também conseguiram melhorar o serviço no próprio Ministério Público, como eu disse. Então, é a sociedade nessa construção coletiva de valorização do papel da mulher. E como projeto caçula, nós temos o projeto Sensibilizar para Abordar. Eu lembro que no início desse programa nós falávamos sobre o papel da polícia militar. O policial militar é aquele que primeiro atende essa mulher em situação de conflito. E se esse policial não estiver capacitado, ele é capaz de revitimizar essa mulher. O que o Ministério Público fez? Desenvolvemos o projeto Sensibilizar para Abordar. O ano passado conseguimos em 9 turmas fazer abordagem com esse policial, abordagem social, psicológica e jurídica. Eu quero agradecer ao comandante-geral, o coronel Carlos Augusto,
ao subcomandante Coronel Lindomar e à capitã Josilene, que nos auxiliaram e nos deram apoio para executar esse projeto. Muito bem, vejam só a capilaridade, né? De quantos órgãos ele já fez parceria, em quantos lugares já está conseguindo entrar, como é diferente, né, quando você realmente tem alguém que tem esse compromisso. E além da Lei Maria da Penha, que a gente já conhece, das questões referentes ao direito, guarda compartilhada, separação dos direitos que as mulheres têm, a nossa sociedade, ela evolui muito, né? A Ravena, ela esteve no programa Notícias da Boa conversando sobre esse assunto, e tem algumas outras coisas a mais que estão surgindo e que normalmente as mulheres, elas são maioria, nem sabem que podem recorrer à justiça. Tem uma expressão que ela usa que é o estelionato sentimental. E isso pode ser alvo de uma ação, de uma reparação na justiça. Quando a mulher se sente, de alguma forma, explorada sentimentalmente, né? De que forma, Ravena, que isso pode ser feito? Olá, Cíntia. Olá, telespectadores do Direito de Cidadania. Realmente nós falamos sobre estelionato sentimental, é um tema relativamente novo. O precedente jurídico é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que uma mulher, dentro de um relacionamento considerado abusivo, em que ela se envolveu com essa pessoa, ela foi lesada patrimonialmente depois de ter levado um relacionamento que no final fracassou depois de 2 anos, e dentro desse relacionamento ela despendeu valores financeiros, todos através de empréstimos, que, prevalecendo-se de relações de confiança, o até então um companheiro, na época, fez com que ela conseguisse emprestar esses valores. E no final das contas, o relacionamento não deu certo e essa mulher terminou saindo lesada, tanto emocionalmente quanto patrimonialmente, e foi reclamar seus direitos de ser ressarcida dos valores dispendidos na justiça. O que é um estelionato sentimental? Depois eu queria a opinião de vocês também. Como é que se mensura isso? O estelionato sentimental, ele é uma forma de abuso dentro dos relacionamentos, no caso voltados mais para a relação de namoro, bem no começo, quando as pessoas começam a se relacionar, e através de prevalecendo-se de relações de confiança, uma começa a lesar ou patrimonialmente ou emocionalmente a outra, e essa lesão ela vai gerar reflexos civis que podem terminar por desaguar numa ação de indenização de danos morais e materiais, dependendo de cada caso. Se durante uma relação alguém fez você acreditar que aquela relação por algum motivo ia dar certo, ela lhe ocultou alguma situação, por exemplo, uma pessoa que era casada, né? Certo, e que lhe enganou, que fez você acreditar que você no fim iria se casar, iria formar família, iria entrar no matrimônio, iria fazer um investimento financeiro junto com aquela pessoa, fez você despender valores, financiar um carro para ela, pagar a faculdade, despender outros valores relacionados à despesa, sempre utilizando-se de relação de confiança. Se ele fez você acreditar, eu falo se ele porque na grande parte as vítimas são... Mais de 90% das vítimas são mulheres. Das vítimas são mulheres. Então, se ele alimentou, criou falsas expectativas, ilusões que no final terminaram frustradas, você pode estar ingressando aí depois com uma ação de indenização por dano moral ou material, pedindo o ressarcimento dos valores patrimoniais, que no caso terão que ser comprovados, tudo que você gastou relacionado àquele investimento, aquele gasto que aquela pessoa fez, você despender, relacionado àquele relacionamento. No caso dos gastos, terão que ser todos comprovados. Já o dano moral, ele vai ser valorado pelo juiz de acordo com cada caso em concreto. Você vai ter que dizer em que aspectos aquilo te abalou emocionalmente. Aí o juiz vai dizer a coisa se não houve... é mais só física, né? Não se fala mais, né, Cláudia, doutor Francisco Jesus, só de agressão física, né? A gente está falando agora de sequelas sentimentais, né? Que também é uma coisa que é nova, relativamente nova no direito. O tribunal condenou um valor considerado alto, R$100 mil, a devolução de valores patrimoniais e dano moral. A indenização no Brasil realmente é um valor considerável, né? Mas isso
Assim, só para colocar, a Maria da Penha é uma lei que ela prevê, inclusive, essa violência psicológica, tem no âmbito da lei a violência moral, a violência patrimonial, que a gente fala muito pouco, mas são casos em que, por exemplo, o patrimônio daquele casamento está em nome de terceiros, entendeu? E é uma violência que está abalizada na Lei Maria da Penha. Inclusive, nós tivemos condenação aqui no Piauí de violência patrimonial pela Lei Maria da Penha. Tem um casal, aí tem um sítio, vamos supor, aí está no nome de uma terceira pessoa, até para de congenda, exatamente, e às vezes assim, mesmo até para lesar o outro patrimonialmente. Tá. É o que a gente fala da interposta pessoa. Se descobre, na separação não tem aquele bem, né? Isso, exato. E muitas vezes até em períodos anteriores à separação, que a gente chama de atos preparatórios para fraude à partilha, aí eles vão existe essa fuga de patrimônio. E como o doutor Francisco de Jesus comentou muito bem, essa avaliação ela é feita não só na vara criminal, mas existem as repercussões da vara civil, existem as repercussões da vara de família, e esses processos eles estão muito próximos, eles estão praticamente concomitantes, porque se fala de uma única família, de onde lá se gera essa violência, muitas vezes física, psicológica, moral, sexual, que vai repercutir na guarda de filhos, nas pensões alimentícias, nas partilhas de bem. Promotor, mas a Lei Maria da Penha hoje, quem recorre mais a ela é a mulher mais pobre? Olha, Cíntia, só complementando o que a doutora Ravena falou, a Lei Maria da Penha, para mim, na minha avaliação, durante esse tempo de formação, já levo aí 30 anos de formação jurídica, é a melhor lei que o Brasil pode ter. Na minha concepção, a melhor lei que pode ter é a Lei Maria da Penha, que ela já prevê, inclusive, o estelionato sentimental. Nós tivemos já casos aqui no Piauí de uma jovem que alguém se aproximou dessa jovem, dizendo que vinha de São Paulo, era abandonado pela família, queria constituir família, e foi se aproximando dessa jovem, fazendo ela contrair empréstimos e às vezes até pedindo emprestado recursos financeiros de amigos dessa jovem, e depois desapareceu, deixando ela totalmente numa situação vexatória e ainda respondendo a processo criminal. Nossa. E nós tivemos muita dificuldade, como fomos procurados, mas conseguimos provar que ela também foi vítima desse agressor. E, lamentavelmente, não conseguimos localizá-lo ainda. Esse processo ainda tramita. E quando você me indaga qual a classe que mais sofre a violência, eu lhe digo, a violência contra a mulher no âmbito doméstico não encontra classe que não seja atingida. A classe média-baixa, acho que por ter menos vergonha, é que mais denuncia. Ela denuncia. Não, por isso que eu perguntei. Porque eu sei exatamente que quando fala no Lei Maria da Penha, é uma expressão maldita para os homens, né? Sim. Nossa, falou esse nome, já sai todo mundo correndo. E aí vem aquela coisa da vergonha, da sociedade, tudo mais. E aí o que a gente... E essa vergonha que você puxou, a vergonha dos homens, eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela tem que puxar os homens para essa discussão. Sim, porque muitas das vezes se tenta o empoderamento da mulher, mas não se chama os homens para a discussão dos efeitos e da importância da Lei Maria da Penha. E precisaria, exatamente, claro. É esse trabalho que o Ministério Público também vem fazendo, não tratá-lo somente como agressor, mas tratá-lo como também agente de responsabilização social, de enfrentar a violência contra a mulher e de valorizar o papel da mulher na sociedade. Nós temos que ir para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai continuar, claro, falando dos direitos da mulher, mas a gente vai trazer um assunto polêmico que é, afinal de contas, a fidelidade, ela demanda, ou a infidelidade, ela demanda depois uma cobrança na justiça? A gente vai saber já qual é a opinião aqui dos nossos especialistas. Até já. Marque na sua agenda. Esse mês você vai sair de Nissan 0 km.
chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar as ofertas imperdíveis. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar até 72 vezes. É inteligente ter a supervalorização e o troco na troca do seu usado. Nissan Days. Chegou o seu dia de ter um Nissan 0 km. Quem testa, compra Nissan. Sorrir, sonhar, dançar, viver. O bom de amar é estar com você. Listas de casamento na Pintos. Os melhores momentos da sua vida são inesquecíveis. Listas de casamento na Pintos. Sempre com você. Cuide do que você tem de melhor, invista no seu sorriso. Na Clínica Odontológica Fabíola Serra você encontra profissionais qualificados nas áreas de odontopediatria, dentística, ortodontia e cirurgia. Atendimento especializado para pacientes especiais. Atendimentos particulares e planos odontológicos como Mediplan e Humana Saúde. Rua Coelho Rodrigues, 1999 no 4º andar. Edifício de Cavalcante. Fone 3223-3200. Clínica Fabíola Serra. Somos apaixonados por sorriso. Comunicado. O doutor Virgílio Madeira Martins Filho, juiz coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor desta capital, comunica aos eleitores de Teresina, aos partidos políticos e a quem possa interessar que se encontra disponível no Fórum Eleitoral, na Central de Atendimento ao Eleitor, localizada na Rua 24 de Janeiro, 243, Centro, nesta capital, a relação de eleitores faltosos aos últimos 3 pleitos e que estão passíveis de cancelamento por força do disposto nos artigos do Código Eleitoral. Comunica também que os eleitores inseridos na referida relação deverão comparecer à Central de Atendimento ao Eleitor até o dia 2 de maio do corrente ano, munidos de seus documentos oficiais e de fotocópias dos mesmos, bem como de comprovante de residência recente. Virgílio Madeira Martins Filho, juiz da 98ª Zona Eleitoral, Piauí. Quesito tecnologia. Nota 10. Espaço interno. 10. Condição de pagamento. 10. Desfile dos campeões Chevrolet. Uma semana onde a linha campeã de vendas do Brasil está com as melhores condições. Tem descontos de até R$10 mil. Tem Onix e Prisma com taxa zero em até 30 vezes. É taxa zero em 30 vezes. E ainda toda a linha Chevrolet com a primeira parcela só em julho. Desfile dos campeões Chevrolet. Até quem você não imagina. Vai aproveitar. Quero convidar você para nos acompanhar na série especial em Campo Brasil Maior. Campos maiores são os nossos cenários. É na Rede Meu Norte, domingo, meio-dia, com replay às 22h30. Você é nosso convidado, só podia ser na Rede Meu Norte. Nós estamos de volta com o Direito e Cidadania e nós estamos aqui com os nossos especialistas, a Ravena Castro, Francisco de Jesus Lima, promotor de justiça, coordenador das promotorias de justiça de defesa da mulher vítima de violência de Teresina e advogada também de família Cláudia Paranaguá. E a gente tem uma entrevista aí com a advogada, professora universitária e também doutoranda em Direito Civil, Karenina Tito. Ela é professora hoje na Bahia, mas em passagem por Teresina a gente conversou com ela sobre uma outra novidade também, essa questão da responsabilidade civil no casamento. E ela aborda um aspecto interessante que diz respeito à fidelidade, que a gente vai depois querer a opinião aqui dos nossos convidados. Bem, um assunto que está sendo muito discutido hoje no meio jurídico é a responsabilidade civil no casamento. Até porque gera uma certa polêmica quando se envolve tudo que envolve a questão da família. Então, para se chegar é interessante saber como é que um juiz
chega ao cômputo de uma indenização no caso da responsabilidade civil por violação do dever de fidelidade conjugal. Há todo um caminho a ser percorrido, como no caso a natureza do Instituto do Casamento, a questão dos deveres conjugais, os pressupostos da responsabilidade civil, também como a solução do direito comparado e o tipo de dano em causa. Pois bem, o casamento, como qualquer outro contrato, ele é uma fonte de obrigações, portanto, gera aos contraentes obrigações. O direito de fidelidade é um direito pessoal familiar que é violado no caso da infidelidade. Então, resultando assim um ilícito pela violação de um direito. Mas um outro lado também que é importante salientar é que o dever de fidelidade também viola o direito de personalidade, qual seja o direito à honra. E o que é a questão do direito à honra? Nada mais é o direito à honra, ele pode ser visto numa perspectiva subjetiva, que é a visão que a pessoa tem de si. E uma perspectiva também social, que é como uma pessoa é vista dentro da sociedade. Vamos procurar perceber quais os danos que a pessoa não iria sofrer se não fosse a questão da infidelidade. Ou seja, quais os danos que podem ser ressarcíveis no caso da violação do dever de fidelidade. O sofrimento e o desgosto de saber que você foi traído depois de um casamento de vários anos, onde existe uma cumplicidade, uma relação também afetiva, pode causar uma desestruturação no caso do cônjuge lesado. O sentimento de humilhação pessoal e social, principalmente se esse cônjuge for exercer um trabalho reconhecido ou se for uma pessoa de notoriedade pública. Pois é, e já tem até caso aqui, né? A Ravina estava falando aqui de um caso em Teresina, a ação ainda está tramitando no Tribunal de Justiça, de um ex-marido cobrando judicialmente indenização porque a mulher teria sido infiel. Exato, inclusive já até se desfez a sociedade conjugal, o casamento, ele já até está em outro casamento, ela também, mas a ação continua tramitando. E ele alegou justamente isso, a violação do dever de fidelidade dentro do casamento e que diante desse suposto ato que ele vai ter que provar dentro do processo, que houve realmente essa quebra dessa relação de confiança e a devida humilhação que ele disse que sofreu diante de toda aquela situação constrangedora ao qual foi submetido da quebra do dever de fidelidade, popularmente a traição, por ter sido traído. Doutor Francisco, é motivo de muita ação lá na lei da infidelidade? Eu vejo essa questão como uma colisão de direito. Na medida em que você exige a fidelidade do outro, você tolhe a liberdade do outro. Como é que eu posso aferir sua infidelidade se de repente a sua relação, lá os dois não estavam mais, vamos dizer assim, apta a gerar aquele amor de que a outra pessoa necessitasse? Será se aquela pessoa não foi em busca de outra pessoa exatamente porque lhe faltou algo? Então, para que você venha medir essa infidelidade, seria necessário você buscar toda uma situação contextual de saber se isso autorizaria ou não autorizaria a pessoa quebrar o que a lei civil diz, né, doutora Cláudia? O que se chama de dever de fidelidade. Agora, interessante a gente discutir isso, porque na sociedade machista como a nossa, só se cobra a fidelidade da mulher. Sim, claro. Porque se fôssemos cobrar indenização moral, as mulheres cobrar dos homens, aí você ia ver como os homens deixariam de cobrar das mulheres. O que eu quero dizer, há uma colisão de direito, tem que se haver essa aferição, e para se gerar um dano patrimonial, eu acredito que não seria esse o caminho.
Eu acho que um divórcio consensual, cada um viver sua vida, viver a sua liberdade, principalmente quando você tem filho, né, doutora Cláudia? Essa questão de que você exerce, vai ficar com vergonha, é uma coisa que já está tão naturalizada. O ideal mesmo é que, se não está mais valendo a relação, você chegar para o outro e terminar. Exatamente. Mas se por acaso acontecer uma situação dessa, eu acho que não geraria indenização. Mas aí é importante saber que as mulheres podem recorrer, né? Existe essa possibilidade. Como o doutor Francisco colocou, assim, por exemplo, é uma colisão, inclusive, de direitos. O direito civil com o direito de família. Hoje, a gente não trabalha mais a culpa nas separações, nos divórcios. Antigamente, o judiciário buscava saber quem era o culpado daquela separação. Então, isso acabou com a emenda 66. Então, a gente não discute em vara de família quem foi errado naquela separação. Isso quer dizer que a gente não discute dever de casamento. Não há necessidade. Fidelidade, né? Ao mesmo tempo, vem se ressurgindo esse instituto que já tem um tempo. Aqui em Teresina, a gente já ingressou com algumas demandas, poucas demandas nesse sentido, e no Brasil também. E, na realidade, a responsabilidade civil no Brasil, ela tem a base do agente que praticou e tem que ter um dano comprovado, um nexo de causalidade dos danos. Então, as indenizações, elas não podem ser somente porque ocorreu a infidelidade. Ela precisa ser comprovada que existiu um dano para aquela pessoa por conta daquela infidelidade, um dano psicológico, entendeu? Então, não é porque eu tive um relacionamento de infidelidade de alcova que isso vai gerar uma indenização por danos. É muito subjetivo, do dano, então, né? concreto. E a gente sabe que tem casamento que não tem base de infidelidade, que aquele casamento está sob outras bases. E se a culpa for da vítima? Não, mas não tem culpa. O fato é a mesma coisa do crime. Senão, do homicídio, senão a gente estaria aqui dizendo assim, mas fulano fez por onde eu matar ele. Não é questão de fazer por onde trair. Não é questão de ou trai ou não trai, muitas vezes, sabe o que acontece? A infidelidade é durante todo o casamento, durante muito tempo do casamento, e no final, porque não deu certo, aí você vai alegar a indenização. Então tem que ser uma infidelidade recente. Você não pode passar a vida toda num casamento de infidelidade e no final pedir a indenização, porque existe um consentimento nesse caso. Já um tom assim, nem que seja tácito. Quando eu falo em culpa, porque a doutora Cláudia falou que é necessário que haja o dano e o nexo de causalidade e que não seja culpa exclusiva da vítima. Que ele o que não faz tenha se gerar também concorrido para que houvesse aquele dano. É como se eu vou querer ser indenizado de algo que eu dei causa. Então, assim, é muito complexo você analisar. É por isso que no meu ponto de vista, eu acho que não geraria indenização. Vocês que trabalham diretamente com direito, com mulher, eu queria assim, uma resposta objetiva. A mulher hoje, ela ainda se importa muito com a infidelidade? Ainda é um motivo de sofrimento e dela recorrer à justiça? Era isso que eu queria entender. Sim. Essa mulher mudou muito, mas a infidelidade, que parece algo meio impregnado do gênero masculino, isso ainda incomoda a mulher? Eu percebo, assim, na minha banca lá de advocacia, além do caso, que ela se incomoda. Ainda, né? Ainda. Não tanto quanto, porque hoje o panorama da separação não é mais emocional só para a mulher. Ela já abre para o lado patrimonial, mesmo que ainda um tanto tímido, mas ela hoje observa que existe também o lado patrimonial. Porque a mulher é muito emocional e o homem, numa separação, é muito mais racional. Então, assim, elas no início era uma perturbação. Realmente, 90% dos casos, traição e tudo, aquela coisa. E hoje existe, lógico que continua, existem muitas traições, tanto de um lado como de outro, mas a mulher passou a ter esse panorama patrimonial na separação. A traição, sem dúvida, é uma forma de violência doméstica. A própria Lei Maria da Penha, ela traz 5 formas de violência doméstica. A primeira delas é a violência física, depois vai seguida da violência psicológica, sexual, patrimonial e emocional. E não tenha dúvidas, isso daí é uma questão que acho que já é pacificada, que uma traição, ela traz reflexos arrasadores dentro de um relacionamento, dentro de uma família, não só para a própria mulher, mas para o próprio seio, a estrutura familiar.
familiar, embora essa questão do ajuizamento das ações decorrentes de infidelidade seja nova e que os tribunais já estão gerando até jurisprudência no sentido de condenar os traidores e até as amantes por causa desse tipo de traição, tá desse jeito já agora? está acontecendo em vários tribunais do Brasil. A condenação é solidária. Não paga só o traidor, mas a amante também. A amante também? Decorrência do Já tem ele casos, porque não Alguns respeitou casos a que depende do esposa. caso concreto. Depende do caso concreto, não é assim, né? como Qualquer... eu disse, toda e qualquer Rapaz, pode situação, gerar um prejuízo. essa toda é e a qualquer amante. situação, ela tem que ser analisada nos seus casos Caso concreto. extrínsecos e intrínsecos. Exatamente. Eu não posso generalizar sem saber todos esses pressupostos que nós colocamos Isso. aqui. Nexo causal, lógico. se não houve uma É a concorrência, é a base. Claro. Agora, no aspecto do dano, eu não tenho dúvida, na Lei Maria da Penha ocorre muito. A mulher se sente inferiorizada, até mesmo porque quando há uma infidelidade por parte do homem, ele começa a aviltar a condição de mulher. É como se ele dissesse o seguinte: o que acontece na maioria dos casos, porque eu recebo lá, vai dizer, olha, quando eu me casei com ele, eu tinha 15 anos, ele nunca deixou eu trabalhar, ele nunca deixou eu sair de casa, eu me dediquei à família. E hoje, decorrido todo esse tempo, eu tenho 40 anos de idade, e ele se vira para mim e diz, olha, tu tem 40, eu consigo 2 de 15 e ainda tenho 10 de troco. E isso deixa aquela mulher abalada no seu psicológico. Isso começa dessa forma, a violência psicológica que a doutora colocou, e aí vem a violência física, vem a violência patrimonial e chega até o feminicídio. Eu não tenho dúvida de que isso abala e que isso gera os conflitos e que as mulheres procuram muito até uma proteção na Lei Maria da Penha daquela situação contextual, até porque ela gera todos os outros tipos de violência. Sem falar que em muitos casos também não é preciso ter a traição. O homem se sente traído se a mulher está trabalhando. Lógico. Ele se sente traído se ela está usando É por isso, né? sim. Se ganha mais do que ele. Exato. É Tem um por isso, ganha mais do que Cíntia, ele, ganha mais do que ele. a mulher ela não pode abrir mão do seu espaço profissional no casamento. Claro. Essas questões diz que o marido exigiu que a mulher não trabalhasse, isso é um absurdo, porque ela não pode ter depois, se o casamento não deu certo, ela não pode entrar com pedido de indenização por serviço doméstico prestado. Isso já foi refluído do nosso direito. Nós não estamos mais no tempo de mulher pedir indenização por serviço doméstico prestado. Isso já é passado. Então a mulher ela não pode abrir mão de trabalhar no casamento. Se por acaso houver um acordo em que ela vai abrir mão, que isso seja registrado. Eu até oriento que ou existir um acordo, porque existe a autonomia da vontade nos casamentos, nas uniões. Se existe um acordo de que ela vai ficar em casa trabalhando de serviço doméstico ou do lar, que se faça um acordo para resguardar, para que posteriormente ela possa utilizar e se proteger de alguma forma. Agora, sobre a alegação, isso é uma perda total de tempo e de espaço para ela. Só fazendo a observação que a questão da tese do estelionato sentimental, ela não se aplica aos casamentos, porque os casamentos já têm seu regime jurídico específico, a comunicação dos bens, a comunhão parcial de bens. Já o estelionato sentimental, que essa tese é nova, é mais aplicada às relações de namoro. É bom que se tenha bem separado para a gente que não são relações familiares. Isso. São consideradas são relações afetivas, relações amorosas, namoro, iniciais. Não é bem um casamento, porque o casamento já define especificamente a questão da convivência mútua e a da comunicação dos bens e do patrimônio entre o casal. A gente já vê casos, por exemplo, de noiva reclamando, né? Que indenizações, por conta, isso, mas não vai para o vários... âmbito familiar. Eles ficam mesmo na esfera civil, direito das obrigações, nesse aspecto aí, para ensejar a indenização. Tá. A gente vai falar agora de violência contra a mulher, especificamente de violência. Será que ela está aumentando ou estão aumentando as denúncias? Ou tem uma visibilidade maior? Aqui no Piauí a gente tem dados impressionantes e tem uma estatística que mostra até a hora, o dia e quem mais agride as mulheres. Foi preparado pelo Núcleo de Estudos da Violência contra a Mulher no Piauí. A gente tem uma matéria sobre isso. No Piauí, mulher tem dia e tem hora para apanhar. Domingos e segundas-feiras, entre meia-noite e 1h da manhã. Elas também revelam que a mulher mais agredida é parda, pobre e adulta. Tem entre 29 e 59 anos de idade. A maioria das agressões é pelo uso de objetos cortantes, principalmente facas.
A coleta de dados pelo Núcleo de Feminicídio serve para conhecer o perfil do agressor e das agredidas, bem como das crianças também, mas mais do que isso, serve para a elaboração de políticas públicas de prevenção desse tipo de crime. E a tecnologia tem sido uma aliada importante no estado do Piauí. E amanhã, uma nova ferramenta será lançada, o aplicativo Salve Maria, que tem como objetivo inserir dentro desse contexto de denúncias também os terceiros. São vizinhos, são parentes que sabem das agressões e quase sempre se calam. Além disso, o aplicativo também vai facilitar as prisões em flagrante. Isso significa menos impunidade para os agressores. O Salve Maria tem 2 opções de botões. Um deles para a mulher agredida e outro para ser utilizado por testemunhas, como explica o diretor técnico da Agência de Tecnologia, a ATI, que desenvolveu o aplicativo após 4 meses de trabalho. É muito simples. Baixou o aplicativo, ele pede só uma informação por questão de segurança, que é o CPF. Ele só vai informar uma vez. E esse CPF é sigiloso. Nem a PM, nem a ATI visualiza ele. Só é disponibilizado por medida judicial. É como a abertura de uma conta. Só medida judicial a gente pode saber quem fez a denúncia. Então, garante totalmente o sigilo. Então vai ter 2 botões no aplicativo. Um que é o botão do pânico, que é aquela ocorrência para atendimento emergencial da mulher que está sofrendo uma agressão. Ela vai apertar, simplesmente clica no botão e vai acionar a delegacia, o batalhão mais próximo para fazer esse atendimento. E tem um botão onde ele pode fazer, qualquer cidadão vai poder fazer essa denúncia. O vizinho está vendo a agressão, ele vai poder tirar uma foto, gravar um vídeo, um áudio e enviar essa denúncia. E o batalhão também mais próximo, de acordo com o endereço informado, que nesse caso não pega a geolocalização, até por questão de segurança e de sigilo de quem está fazendo essa denúncia. Nós queremos o quê? Lançar um dispositivo para que a mulher, ela aperte esse botão e peça socorro para a polícia. Assim também, Cíntia, se tu ouvires uma vizinha tua, não é, gritar e sendo agredida, você aperta o botão e imediatamente a polícia vai se deslocar até o local. Podemos dizer, o policial poderá dizer assim, mas delegada, chega lá, a mulher desiste. Ok, mas você já cumpriu sua missão, você fez cessar a violência e talvez você tenha salvo uma vida. É isso que nós queremos. E atingir o estupro interfamiliar. Uma das principais idealizadoras das políticas públicas de defesa da mulher, a vice-governadora Margarete Coelho, diz que a ferramenta é parte de um trabalho intenso do Estado para reduzir os indicadores de crimes contra mulheres. Uma política, aliás, que já é reconhecida nacionalmente. Nós podemos dirigir, planejar essas políticas e podemos, então, partir na frente, como o estado do Piauí partiu na frente com o Vazou, que combate a pornografia de vingança. Nós podemos partir na frente, combater o feminicídio, combater o estupro, prevenir os estupros, e, enfim, a partir daí dizer que o Estado está presente e que os agressores das mulheres, eles vão ser punidos exemplarmente. Não adianta a polícia prender o agressor se a denúncia não vai ser feita e se essa denúncia não vai terminar com esse agressor exemplarmente punido. Precisamos formar e fortalecer cada vez mais essa rede. É verdade. Agora, eu fiquei impressionada com esse perfil, né, da agressão aqui. Mulheres mais adultas, diferente de outras, a média do Brasil, as mulheres são mais jovens, as agredidas. E aqui mostra uma mulher mais madura. A gente pode até arriscar dizer assim, uma mulher que já é mãe, uma mulher que já é parte da família daquele homem, ou seja, a esposa, a companheira. Parece que é muito por aí o perfil, né? A gente vai ter que ir para o intervalo, depois a gente discute esse assunto aqui.
Bom, estamos de volta ao bloco final do nosso programa e a gente tratando ali daquele perfil da violência contra a mulher em Teresina que realmente impressiona. Isso é verdade. Impressiona. Parece assim uma violência continuada, né? Uma violência persistente dentro daquele seio familiar. Cruel, né? Porque o marido é alguém próximo, filho, filho companheiro, que é endêmica, né? A violência. Alguém que já conviveu, sabe, de toda a sua vida. Cíntia, eu quero parabenizar a segurança pública do meu estado em buscar sempre recursos que possa estar socorrendo essa mulher em situação de violência. Eu digo porque o Ministério Público trabalha arduamente e às vezes a gente se sente algemado em não poder dar todo esse socorro. Imagino. Parabenizando o aplicativo me traz apenas uma preocupação. É necessário que o Estado, além do aplicativo, tenha uma estrutura. Sim, um aparato para porque senão não vai funcionar. Claro. Eu tenho muito medo de acontecer como o botão do pânico. Sim. Que mulheres morreram apertando o botão e a ajuda não chegou. Elas acreditaram no botão do pânico. Uma ferramenta que elas tinham que ter a mais. Então, é necessário que a gente crie essa estrutura, que a gente busque uma polícia especializada. O Ministério Público, como eu falei, nós fizemos o trabalho, estamos fazendo o trabalho de sensibilizar para abordar. Inclusive, eu quero até convidar a todos e a todas no auditório do Comando Geral da Polícia, agora na sexta-feira, a partir de 8 horas, vamos estar certificando todos os policiais que participaram desse curso. E quando nós preparamos, eu tenho uma amiga promotora, Cuiabá foi o primeiro estado do Brasil a aplicar a Lei Maria da Penha, e a doutora Lindinalva Rodrigues, ela acompanha o trabalho que é feito no Piauí. Nós firmamos uma parceria e ela nos cedeu um material, que inclusive eu quero deixar com as colegas, entregar também um para você, Cíntia. Obrigada. É a cartilha Homens que Agradam Não Agridem. Olha que legal aqui. Que é exatamente para sensibilizar esse policial de saber que essa mulher está em situação de violência, não porque ela quer, mas porque ela se liga a fatores a esse agressor, como a dependência econômica, os filhos, emocional, psicológica. E na medida em que você sensibiliza esses profissionais, porque o policial militar é o primeiro que atende essa mulher em situação de violência. E esse projeto tem ajudado muito a preparar esse policial. Porque a gente tem casos aqui, doutor, que não tem a ver com briga familiar, mas assim, tem um exemplo da motorista do Uber, que foi agredida por homens de imagens, e tem policiais militares que não fizeram absolutamente nada. Ninguém foi preso. Para impedir e nem depois para punir esses agressores. Foi o que a gente nada. O vídeo mostra. Eles ficam lá. Omissos com relação omissos, totalmente de violência declarada naquele momento. Agressões verbais. A impressão que dá é que eles estão esperando acontecer uma agressão física para poder intervir. Sim. Como se a lei não dispusesse a violência psicológica ou moral como uma forma de violência. Aí fica complicado entender se a polícia entende ou não do crime relacionado. Eu até me pergunto, Ravena, se fosse um homem sendo agredido por outros 20 homens e os policiais participando, vendo que a coisa estava ficando cada vez mais... Será que eles não teriam ali interferido naquele momento? A impressão que a gente tem é que a sociedade tolera, aguenta, suporta a agressão psicológica feminina, a agressão moral, como se fosse uma coisa do cotidiano, uma coisa aceitável, uma coisa usual, habitual. Que faz parte, né? Que faz parte, é aceitável. Mas está previsto como crime, como forma de violência, doméstica ou não. Doméstica dentro do âmbito do seio familiar, das pessoas que temos relações afetivas, mas se não tiver também, está lá previsto no Código Penal. Injúria, calúnia, difamação, lesão corporal, ameaça, homicídio. Se isso é feito pela internet, também é crime. A violência contra a mulher, ela não é aceita pela população, mas ela é tolerada pela população. Até porque sempre teve essa briga. O âmbito familiar, ou a velha frase,
em briga de marido e mulher, não se mete a colher. A gente tem que desconstruir Desconstruir isso, é verdade. Desconstruir através de ações como essa aqui, de programas, de tentar ressocializar esse homem agressor, para que a gente tire o Brasil desse ranking que nos envergonha realmente. De fazer, multiplicar através das crianças. Por isso que eu acho fundamental esse programa do Ministério Público, o SEDU. É porque é dali tem que nasce começar, eles é que são multiplicadores, né? Quando o Brasil quis que as pessoas parassem de jogar lixo pela janela dos carros, não pararam, mas diminuiu muito, ele foi falar com as crianças. Quando foi para usar cinto, foi falar com as crianças. As crianças multiplicam e aí a coisa essa criança vai se tornar adulta e vai crescer e dizer, olha, eu não posso fazer isso, não se bate em mulher, não se agride mulher, não é aceitável isso socialmente. E Cíntia, se você vê a euforia como esses jovens tratam, a preocupação que eles têm na produção de peças. Qualquer dia a gente vai estar fazendo uma apresentação dessas peças teatrais, das paródias. Isso faz com que o próprio aluno seja o protagonista. E aí eu quero registrar também a minha preocupação, como a nossa vice-governadora falou, que é toda uma rede que tem que funcionar. Porque se houver a denúncia e esses processos não forem julgados, como estão prescrevendo no juizado... E o senhor falou que é um número muito elevado, 40% dos processos estão prescrevendo, ou seja, é gente que vai ficar impune. E até pior que isso, pior do que a impunidade, são mulheres que podem novamente ser agredidas. Porque essa prescrição revitimiza a mulher e fortalece o agressor. Com certeza. Queria agradecer as presenças de vocês aqui. É uma pena que a gente tenha terminado com esse dado tão triste, né, da prescrição, mas aí falta a justiça do Piauí também trabalhar um pouco mais em relação a isso. Obrigada, Ravena, pela participação, a Cláudia Paranaguá aqui. Esse foi o nosso Direito e Cidadania. No próximo programa, o Dr. Jurandir estará de volta e a gente continua sempre a debater um tema tão importante, tão essencial na sua vida. Obrigada pela participação. Durante a semana, você nos acompanha através da nossa página de Facebook, o programa Direito e Cidadania. Até a próxima.